Na manhã de sexta-feira, 25 de outubro, cerca de uma dúzia ou mais de aviões-tanque de reabastecimento aéreo e aeronaves de vigilância dos Estados Unidos passaram a ser vistos sobre toda a Europa, cruzando o Atlântico dos Estados Unidos, rumo ao Mediterrâneo Oriental. Era uma grande operação para a transferência de um grande esquadrão de caças F-16CJ da base aérea de Spandalay, na Alemanha, para a base aérea de Prince Sultan, na Arábia Saudita. Tratam-se de caças especializados na supressão de defesas aéreas inimigas em caso de grande escalada e uma guerra local. Detêm uma grande capacidade de ataque contra sistemas de radares e lançadores. O que ninguém imaginava é que se tratava, de certo, dos primeiros sinais do que mais tarde o mundo ficou em atenção. Por volta da 1h40 da manhã, pelo horário de Teherã, explosões foram sentidas em toda a capital iraniana Teherã. Começava a maior operação de contra-ataque justificado de Israel após a injustificada agressão do Irã em 1º de outubro, quando lançou mais de 180 mísseis balísticos contra o país. Os militares israelenses atacaram instalações de fabricação de mísseis e sistemas de defesa aérea iranianos, no que pareceu ser uma resposta altamente calculada, que evitou infraestruturas energéticas críticas, como campos de petróleo e instalações nucleares. Uma estratégia de guerra não é como os torcedores querem, desejam, mas sim como bem montada é uma estratégia vitoriosa, mesmo que poucos elementos sejam atacados. O Irã pareceu minimizar o impacto do ataque, alegando que suas defesas aéreas haviam neutralizado com sucesso os ataques em 3 províncias principais, como Teherã, Ilan e Khuzestan, ou que os danos foram limitados. Mas no amanhecer e nos relatos dos próprios iranianos, a situação foi bem diferente. Caças israelenses como F-15I estremeceram os céus da Síria, Iraque e cruzaram o espaço aéreo vizinho e penetrou com facilidade para dentro do Irã. Os ataques também aconteceram contra redutos terroristas na Síria e no Iraque. Na primeira retaliação contra o Irã em abril deste ano, Israel também fez um corredor de ataques contra os grupos terroristas pelo caminho, tudo muito bem planejado. Caças israelenses também foram vistos sobre a Jordânia, enquanto voavam para o leste para atingir alvos dentro do Irã. Possivelmente caças F-15I a todo vapor. Não é espantoso de ver a Jordânia abrindo seu espaço aéreo para operações israelenses, mesmo declarando em público a negação de qualquer abertura de seu espaço aéreo para operações israelenses. Canais sírios relataram também que bases militares e locais de defesa aérea no sudeste do país também foram alvos de ataques de mísseis israelenses, que se acredita terem sido lançados por aeronaves sobre o norte de Israel e o Líbano, com vários locais sendo atingidos nas províncias de Damasco e Homs. De acordo com informações oficiais, ao todo, Israel lançou 2 ondas de ataques precisos e mais de 100 aeronaves israelenses participando da série desses ataques de precisão contra alvos militares dentro do Irã, incluindo caças F-35, F-15, F-16, aeronaves de vigilância, aeronaves de reabastecimento e drones, entre outros ativos. Esse foi o maior ataque de Israel contra o Irã na história. Por mais de 3 horas, Israel atacou com precisão sem precedentes o Irã em vários pontos do país, desmascarando uma verdade simples: Teherã, apesar de toda a sua narrativa de poder militar, não é intocável e não tem como atingir Israel sem seus frágeis mísseis balísticos, porque não possuem aeronaves interceptoras e bombardeiros furtivos de alta precisão. Sem dúvida que se tratou de uma grande humilhação histórica, já que os caças israelenses entraram no território aéreo do Irã e disparou confortavelmente seus mísseis, que atacaram precisamente de forma limitada diversas instalações de armazenamento, fabricação de mísseis e sistemas de defesa aérea, criados exclusivamente para evitar isso. A resposta de Israel foi uma mensagem muito clara ao Irã: Israel pode facilmente chegar a Teherã. Sem dúvida, esta não é uma ameaça vaga, é uma promessa que caiu com clareza e força bem na porta dos ayatolás.
A partir deste importante ataque com aeronaves dentro do território do Irã, Israel fez mais do que apenas atacar instalações militares. Pode ter reescrito as regras do jogo, mostrando que tem tanto a coragem quanto o conhecimento para chegar onde precisa para interromper o que deve. É uma estratégia em que não há torcidas, mas sim planejamento. Este não é apenas um exercício de poder militar, é uma declaração. Israel despojou o Irã de parte de sua vantagem militar em uma única noite, deixando o chamado poder regional do Irã lutando pelo controle de sua narrativa, como um mágico deixado de mãos vazias diante de uma plateia decepcionada. O vazamento do plano de ataque de Israel contra o Irã, feito por uma espiã dias atrás dentro do governo de Biden, não foi suficiente para o Irã evitar o ataque ou diminuir os danos sobre o seu território. Tanto o Irã quanto a Rússia certamente estão decepcionados com os seus armamentos de defesa aérea, que se tornaram inúteis diante das armas israelenses e americanas. Israel mandou uma mensagem leve, mas muito bem entregue também a Moscou, para não ousar armar os inimigos de Israel, já que ainda gozam de boas relações nos bastidores entre Vladimir Putin e Benjamin Netanyahu. Observem essas imagens. Houve intensa atividade de defesa aérea iraniana, incluindo mísseis terra-ar e armas antiaéreas sobre Teherã, enquanto os ataques israelenses contra alvos militares iranianos continuavam. Percebam que as baterias são canhões, provavelmente de 25 ou 30 milímetros ou até menos. Isso significa que o Irã está usando tudo o que tem, os últimos sistemas para se defender, os chamados sistemas antiaéreos de baixa camada. A campanha de ataques desta madrugada persa contra alvos militares dentro do Irã foi apelidada de Operação Dias de Arrependimento, com dezenas de aeronaves, incluindo caças de ataque, aviões de reabastecimento e aviões espiões. E logo após a segunda onda e antes do amanhecer, todas as aeronaves retornaram com segurança às suas bases em Israel. Quando o dia amanheceu no Irã, foi possível observar os danos causados pelos ataques. Um complexo fabril na cidade industrial de Shamsabad, ao sudeste de Teherã, sofreu danos significativos como resultado de um míssil. A fábrica desenvolvia e produzia drones militares. De acordo com informações iranianas, um míssil anti-radiação israelense atingiu um veículo de comando e controle de um sistema de defesa aérea de longo alcance S-300 PM-12, perto de Teherã, posicionados exatamente para evitar esse ataque. Na ocasião, 2 de seus oficiais foram mortos. Uma análise inicial das imagens disponíveis sugere que aeronaves israelenses miraram e atingiram especificamente, além do S-300, uma base para o sistema de defesa aérea americano MiG-23 Hawk, que o Irã possui desde a década de 70, uma base importante localizada ao sul de Teherã. Pela primeira vez na história, as forças de defesa de Israel confirmaram oficialmente que estavam atacando o Irã. O porta-voz Daniel Hagari fez uma declaração, abre aspas, em resposta a meses de ataques contínuos do regime do Irã contra o Estado de Israel. Neste momento, as forças de defesa de Israel estão conduzindo ataques precisos contra alvos militares no Irã. Fecha aspas. Por conta do contra-ataque israelense justificado, o Irã disse que responderá a partir desse momento. E espera-se que nas próximas 24 horas, o Oriente Médio pode se tornar um mar de fogo, o que pode ser o prenúncio de uma guerra regional ou mundial. Como já sabem, tem outro canal dedicado a assuntos de geopolítica e defesa que ainda não foi restringido pelo YouTube. Então dê um apoio, visite o canal, se inscreva e ative as notificações.